Olá, começa agora mais uma resenha literária. Hoje eu vou falar deste livro, Os Ungidos, a fantasia das políticas sociais progressistas, best-seller do economista e analista político americano Thomas Sowell. Eu tenho esta edição aqui, em capa dura, da LVM Editora, mas existem outras edições, tá? O livro foi publicado originalmente em 1995, mas é muito atual e explica bem os horrores que a gente tem enfrentado aqui no Brasil. O Thomas Sowell é um grande pensador, ele está com 93 anos, mas continua muito ativo, dando palestras, entrevistas, escrevendo artigos, livros. Então vamos lá, quem são os ungidos? Aqui no Brasil, eles ocupam principalmente o Supremo Tribunal Federal e têm a cumplicidade da maior parte do meio artístico, do meio acadêmico, intelectual, da mídia. Se você for olhar no dicionário, ungido é aquele que foi untado com óleos sagrados, é aquele que foi investido de autoridade. Então, o que temos no nosso país é uma turma de auto-ungidos. Eles se investiram desse papel de iluminados. Eles, e só eles, com as suas ideias absurdas, vão resolver todos os nossos problemas. Nós somos seres ignorantes, inferiores. Então essa pequena classe de ungidos acha que tem o poder de decidir o que é certo e errado, de determinar o que pode ou não pode ser dito, ser pensado, ser feito. Essa gangue quer impor mudanças radicais em tudo, no comportamento, nos costumes, nos valores. Eles realmente se acham superiores, intelectualmente e moralmente, o que é típico de um esquerdista. Os ungidos formam uma casta e ficam falando em justiça social, em defesa das minorias, para impor suas pautas à maioria silenciosa da sociedade. E os ungidos têm definições muito particulares de democracia, Estado de Direito, e eles usam de tudo contra aqueles que ousam se opor às suas ideias superiores, à sua visão absolutamente isolada de tudo, da realidade, da história, das experiências. Quem tem a coragem de enfrentar os ungidos está sempre correndo algum risco. E qual seria a origem, de um modo geral, desses ungidos? Lembram que no colégio falavam para a gente que a Revolução Francesa era o máximo, maravilhosa? Era mentira. Eu vou ler um trecho do livro do Sowell. Enquanto a Revolução Americana criou deliberadamente um governo de pesos e contrapesos, elaborados com o objetivo de reprimir os males inerentes aos seres humanos, a Revolução Francesa concentrou vastos poderes em sua liderança a fim de permitir àqueles que eram presumivelmente sábios e benevolentes realizar mudanças drásticas com poucas dificuldades. Os ungidos juram que existem crises, que existem problemas, porque os outros não são sábios e virtuosos como eles. Quem tem uma visão diferente da dos ungidos deve ser anulado, deve passar a pensar exatamente como os iluminados determinam. Essa gente pequena não está, segundo os ungidos, essa gente não está só enganada, ela tem deficiências morais. Eu vou ler mais um trecho do livro. Na visão dos ungidos, males como pobreza, sexo irresponsável e crimes derivam primeiramente da sociedade, não das escolhas e comportamentos individuais. Acreditar em responsabilidade pessoal destruiria todo o papel especial dos ungidos. E qual era o objetivo do Thomas Sowell quando publicou este livro aqui, Os Ungidos? Ele explica no prefácio. O propósito não é simplesmente ver que tipo de mundo existe na mente da elite auto-ungida, é ver como este mundo afeta o mundo da realidade em termos concretos, como criminalidade, desintegração familiar e outros fenômenos sociais cruciais de nossos tempos. Então eu vou citar alguns pontos que estão no livro. Na questão sexual, os ungidos querem barrar as decisões dos pais sobre quando e como as crianças devem ser apresentadas ao sexo. Sobre a família, o Sowell escreveu o seguinte: a família é inerentemente um obstáculo aos esquemas de controle central de processos sociais. Por este motivo, os ungidos necessariamente precisam estar sempre em rota de colisão contra a família.
A preservação da família como uma unidade autônoma de tomada de decisão é incompatível com ceder as suas decisões a terceiros, que está no coração da visão dos ungidos. E o patriotismo? Mais um trecho do livro. Uma das maiores prioridades dos ungidos é destruir os mitos e as ilusões que eles acreditam existir em abundância entre o público. O patriotismo é um dos alvos principais. Sobre criminalidade, o Sowell diz o seguinte: na visão predominante dos ungidos, o foco na punição era um erro quando alternativas terapêuticas à punição eram necessárias, assim como programas sociais para chegar até a raiz dos problemas criminais e mais direitos para os acusados e condenados por crimes. Os ungidos acham que sem tantos policiais, sem leis mais duras contra os criminosos, com menos presídios, eles vão mudar a sociedade e quase ninguém mais vai querer cometer crimes. Eles vão reordenar o mundo e todo mundo vai ficar bonzinho. Menos polícia, menos punição, mais ressocialização, reabilitação. O resultado disso, Sowell mostra estatísticas no livro, é um aumento absurdo nas taxas de criminalidade. Ele também derruba essa relação que fazem entre pobreza e prática de crimes. Não se deve supor que a direção da causalidade é a da pobreza ao crime, especialmente depois de décadas de diminuição da pobreza e aumento recorde das taxas de criminalidade. E o Sowell segue listando várias questões que os ungidos acham que cabe a eles resolver do jeito deles. Por exemplo, questão racial. O fato de a escravidão ter deixado legados difíceis não significa que qualquer experiência complicada entre os negros hoje pode automaticamente ser atribuída à escravidão. Ninguém repara nas enormes disparidades em representatividade entre jogadores profissionais de basquete brancos e negros como uma forma de provar discriminação contra brancos nesse esporte. Agora sobre o capitalismo. Apesar do nome, o capitalismo não é um ismo, não é uma filosofia, mas uma economia. Fundamentalmente, ele é nada mais, nada menos que uma economia que não é dirigida por autoridades políticas. Sobre a ganância. Por que o conceito de ganância é aplicado quase que exclusivamente àqueles que querem ganhar mais dinheiro ou manter o que já ganharam? Por que nunca é aplicado àqueles que querem o dinheiro das outras pessoas por meio de impostos, ou àqueles que querem viver às custas da generosidade gerada por esses impostos? Sobre a ciência. Uma das bênçãos mais comuns dos ungidos é o uso da palavra ciência para descrever ideias que concordam com a sua visão, mas que não têm nem a convicção nem o rigor intelectual da ciência. A característica mais importante da ciência, a verificação empírica, é com frequência omitida por completo por aqueles com a visão dos ungidos. Só para lembrar, esse livro foi escrito em 1995, 24 anos antes do surgimento da Covid. Daria para ficar horas aqui falando desse livro, mas eu vou agora para o ativismo judicial. O Sowell escreveu o seguinte: uma das ideias mais conhecidas do ativismo judicial é aquela em que os tribunais foram forçados a agir porque o Congresso, o presidente ou outras autoridades e instituições falharam em agir. Gente, o conceito de lei ele não pode ser corroído ou prostituído, né? As leis não podem ser apenas um conjunto de regras e decisões que pode ser mudado. Isso seria um exercício arbitrário de poder, que como diz o Sowell, a própria antítese da lei. Só que os ungidos acham que podem produzir resultados sociais mais benéficos pelo ativismo do que aqueles produzidos por se seguir a lei e as tradições. Os ungidos veem o mundo sempre correndo grande perigo. E eles, seres superiores, são os únicos que podem nos salvar, nos prover, nos proteger. Só eles podem
evitar o desastre. A realidade mostra que não é assim, não será assim. E o que eles fazem? Ignoram a realidade. Tudo que é contrário à visão particular deles é ignorado, é suprimido, é desacreditado, é combatido. E o método deles é cruel. Eu vou ler um trecho do livro sobre isso. A visão dos ungidos eleva-se a um estado sacrossanto, hermeticamente isolado contra a contaminada influência dos fatos. E eles vêm com aqueles termos que adoram: sensibilizar, esclarecer, reeducar. E juram que é a oposição a eles que cria a polarização. Os ungidos não aceitam críticas. Eles devem julgar e influenciar os ignorantes, nós, mas ninguém pode falar dos ungidos, apontar suas incoerências, suas utopias, seus erros, suas ilegalidades e seus arbítrios, abusos. Os ungidos não sabem o que é humildade. Outro trecho do livro. Os ungidos se mostram comprovadamente enganados sobre o passado, o presente e o futuro, mas são extremamente confiantes. Eles estão sempre errados, mas nunca em dúvida. Os ungidos têm retóricas exageradas sempre e arrogância acadêmica. Eles se acham uma elite requisitada com urgência para controlar os fatais defeitos dos seres humanos inferiores. E a humanidade, com isso, empobrece, emburrece, fica infantilizada, não sabe tomar decisões, assumir responsabilidades, fica dependente do Estado para quase tudo. Bom, Os Ungidos, do Thomas Sowell, mostra o fracasso das políticas de esquerda, em que muita gente, apesar de tudo que já vivemos, infelizmente, ainda acredita. O livro está disponível na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br, e lá você também encontra outros livros do genial Thomas Sowell, um dos maiores pensadores contemporâneos do mundo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.